Você sabia que nós temos em média 70 mil pensamentos por dia? Uau, 70 mil pensamentos é muito pensamento, né? Mas os nossos pensamentos são nutridos por atenção. Então, os pensamentos que são mais recorrentes são aqueles pensamentos que nós damos atenção. E apesar da gente ter 70 mil pensamentos por dia, a maioria deles se repetem de um dia para o outro. E como eu te disse, os pensamentos são nutridos por atenção. Então, aqueles que você coloca mais foco são aqueles pensamentos que são mais recorrentes e que provavelmente te trazem algum tipo de prejuízo. Se você tem pensamentos positivos, pensamentos bons, tudo bem. Mas nós temos muitos pensamentos disfuncionais. E o que são pensamentos disfuncionais? São aqueles pensamentos que fazem com que nós nos comportemos da maneira que nós não gostamos. Nós não nos damos conta de que estamos nos comportando de acordo com a maneira que nós pensamos, que nós agimos e sentimos coisas de acordo com o nosso pensamento. E aí eu te pergunto, qual é a relação que você tem com os seus pensamentos? Você consegue fazer aí um balanço dos pensamentos que você nutre? Faça esse balanço. Comece a observar quais são os seus comportamentos recorrentes. E aí você vai começar a perceber e entender quais são os pensamentos que você tem tido. Porque se você se comporta de alguma maneira que você não gosta, significa que você tem pensado sobre isso de uma maneira mais efetiva, que você tem dado atenção a estes pensamentos. E aí mais uma pergunta. É, Você tem pensado na maneira que você se alimenta? Como é que você escolhe a sua comida, por exemplo? Como é que você come? Você simplesmente abre a geladeira, vai lá e pega qualquer coisa e come? Saiba que isso não é dessa forma. Não é, você não vai lá, abre a geladeira e pega qualquer coisa e come. Para que você faça isso é porque você está pensando desta forma, está tendo este comportamento. Então, de que forma você tem pensado sobre o que você coloca para dentro? Vamos falar agora de comida mesmo, de alimento. O que é que você tem ingerido? O que é que você tem comido no seu dia a dia? Você observa que tipo de alimento você coloca para dentro, de que maneira você come, como você, de que maneira, quando eu digo assim, se você come rápido, se você come devagar, se você observa o que você come, se você faz a sua própria comida, se você sabe de onde ela vem, qual é a sua relação com a sua alimentação. A sua relação com a sua alimentação tem muito a ver com a maneira como você pensa sobre o alimento, tem muito a ver com a maneira que você se relaciona com isso. Da mesma forma, quando eu falo em colocar para dentro e ingerir, eu agora falei de alimentos, mas eu também posso falar, a gente pode falar sobre emoções, de que forma você se relaciona com as suas emoções. As suas emoções também estão ligadas ao seu pensamento, à maneira como você pensa. E às vezes a gente come emocionalmente. Quando nós estamos tristes, algumas pessoas comem para suprir a tristeza. Então, você está tendo um comportamento baseado numa emoção. E essa emoção advém de um pensamento. O que é que você tem pensado para ter te trazido esse tipo de emoção e fazer com que você se alimente e coma doce, por exemplo, para satisfazer essa emoção negativa que você está sentindo. Então, se você quer mudar a maneira como você come, você tem que começar a observar como é que você se relaciona com a comida, que tipo de emoção aquela comida te traz. Se você come para suprir alguma emoção. Tem pessoas que ficam tristes e comem doce. E tem pessoas, por exemplo, que ficam tristes e deixam de comer, deixam de se alimentar direito. Isso tudo, eu volto aqui dizer, tem a ver com a maneira com que você pensa em relação à comida. De que maneira você se relaciona com isso? Que tipo de emoção faz com que você se relacione com a sua comida? Então, percebe que aqui também é um sistema
O que você pensa faz com que você sinta alguma emoção e essa emoção se transforme na maneira como você come. Por que eu estou falando de emoção, de pensamento, emoção e o comportamento de comer? Porque eu tirei essa fatia para poder falar para você, mas isso, você se comporta dessa maneira em relação a tudo na sua vida, em relação à maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu marido, com a sua esposa, a maneira como você se relaciona com os seus pais, com os seus irmãos. Isso tudo tem a ver com a maneira como você pensa sobre a vida. Tem a ver com a maneira como você pensa em relação a estes pensamentos. Ficou estranho isso, né? Mas assim, tem a ver com o foco que você dá ao tipo de pensamento recorrente que tem aí na sua cabeça, né? E de que maneira você pode fazer para mudar isso? Ok, eu percebi que estou me comportando de uma maneira que eu não estou gostando. Eu percebi que eu estou comendo de uma maneira, que eu estou me alimentando de uma maneira que para mim não está confortável. Ou eu estou ganhando peso, ou eu estou com uma digestão ruim, esses alimentos não estão me fazendo bem. Então, quando você começa a observar o primeiro ponto, que você está tendo um comportamento que você não gosta, é a hora de você parar e fazer um check-up aí, né? Do que é que tem entrado na sua cabeça. O que é que você tem pensado para poder se alimentar deste jeito que você não gosta, por exemplo? O que é que você tem pensado para fazer com que você se comporte dessa maneira que você não está gostando? Então, você quer mudar a sua alimentação? Primeiro você tem que começar a perceber o que é que você come, como é que você come, de que forma você se relaciona com a comida. Então, depois que você descobrir de que maneira você se relaciona com a comida, é hora de você começar a prestar atenção que tipo de emoção faz com que você coma as coisas que você entende e percebe que não te fazem bem, por exemplo, ou que não estão dentro do que vão te levar ao seu objetivo de saúde, por exemplo. Quando você começar a observar e perceber que emoções são essas, aí você sim vai começar a entender e notar que tipos de pensamentos têm feito você sentir estas emoções. Estes são os pensamentos recorrentes, estes são os pensamentos disfuncionais. Parece fácil mudar? Pode ser desafiador. Mas com a prática do dia a dia, você vai começar a descobrir que pensamentos recorrentes são esses. E aí fica mais fácil você buscar a mudança para eles. E como é que você faz a mudança? Você pode começar, por exemplo, fazendo uma mudança comportamental. Quando você se pegar num pensamento que não te agrada, o que é que você pode fazer inicialmente? Levante de onde você está. Se você está trabalhando sentado na frente do computador ou fazendo qualquer atividade sua, saia, movimente-se, saia do lugar onde você está e vá para outro lugar. Movimente o seu corpo. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então comece movimentando o seu corpo, tirando o foco daquilo que você está pensando. Vai fazer outra coisa. E aí o seu pensamento vai embora. Você já sabe qual é ele, você já anotou qual é ele, né? Faça lá uma listinha. Mas mude, saia deste pensamento, saia do lugar onde você está e vai fazer outra coisa. Para que você consiga mandar este pensamento embora. E se para você for possível, você vai sair deste pensamento, né? Se movimentando e vai buscar fazer alguma coisa que você goste. Desta forma, você começa a sobrepor um pensamento bom em cima deste pensamento que está fazendo com que você se comporte da maneira que você não quer. Então, comece por aí, comece com este exercício. E você teve um pensamento que não te agradou? Levante da onde você está e se movimente em busca de algo que você goste de fazer. E faça algo que você goste de fazer, para que este pensamento que está te incomodando saia dali, ok? Comece desta forma.
com o pensamento. E daí depois, em outro momento, eu volto aqui para te ensinar a mudar a emoção que este pensamento te causa. E mudando a emoção que este pensamento te causa, você consegue mudar o comportamento que este pensamento e esta emoção fazem com que você tenha. Está bem? Então vá treinando aí. Comece a observar o seu pensamento, a maneira como você reage sobre ele. Anote estes pensamentos todos que você não gosta e lembre-se a cada pensamento que você tiver que você não gosta, movimente-se, saia da onde você está, deixe de fazer o que você está fazendo e busque fazer outra coisa que você goste. Comece a colocar coisas que você goste no lugar destes pensamentos que para você não tem feito bem, tá bem? Vamos ficando por aqui, eu volto num outro momento para a gente complementar aí a história da emoção com o comportamento, tá bom? Um beijo a todos, fiquem todos bem com bons pensamentos.